Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria ter você mais uma vez aqui conosco para estarmos estudando a lição da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Marcos Ferreira e estarei comentando a lição de jovens. E, em primeiro lugar, eu já agradeço a você por estar aqui conosco, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. Quero pedir a você, inscreva-se aqui no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe essa aula com o máximo de pessoas que você puder, para que assim você possa estar abençoando outras pessoas, outras vidas. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, que tem por título Fé para crer na ressurreição de Cristo. Você acredita que Jesus morreu e ressuscitou? Você acredita que Ele está vivo hoje? Isso mesmo, Jesus morreu e ressuscitou. Nós não servimos um Cristo que está morto. A palavra nos mostra que Ele foi morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje estaremos estudando esse importante tema. O texto principal encontra-se em Salmo 49, verso 15, que diz assim: Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Glória a Deus. O resumo da lição diz assim: a ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que morreram em Cristo um dia também ressuscitarão. Isso mesmo. Esta lição, em cada ponto, ela tem um objetivo. E o objetivo no primeiro ponto é destacar as teorias a respeito da ressurreição. No segundo ponto é saber quais são as evidências da ressurreição de Jesus. E no terceiro ponto é compreender a natureza da ressurreição de Jesus. Então nós estudaremos hoje esta importante lição. O texto bíblico está em Lucas, no capítulo 24, versículo 1 ao versículo 7. Você pode estar lendo e sendo edificado e fortalecido pela palavra de Deus. E eu já passo aqui para o primeiro ponto da lição, que tem por título Teorias a respeito da ressurreição. Nós vemos pela palavra que o pecado, ele foi um mal que entrou na humanidade, em Gênesis, no capítulo 3. O pecado, quando entrou na humanidade, trouxe consigo consequências. As consequências do pecado, dores, sofrimentos, angústias, todo o mal que existe no mundo é consequência do pecado. As pessoas matam umas às outras, pessoas adulteram, pessoas traem, pessoas roubam. Isso é o quê? Consequências do pecado. O pecado é um mal que está no mundo, que entrou no mundo em Gênesis no capítulo 3 e trouxe um mal terrível para a humanidade. O homem, quando ele foi criado, ele foi gerado, ele não foi criado para poder morrer, ele foi criado para viver. Deus não criou o homem no intuito de que o homem morresse. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, leia essa referência comigo. Romanos, capítulo de número 6, é um texto conhecido. E versículo de número 23, a palavra nos diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado, a morte, é consequência do pecado. Preste atenção, não estou dizendo que quem morreu, morreu porque está em pecado. Não, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que a morte é consequência do pecado, o pecado original, lá de Adão, tá bom? Pecado original, que entrou em Gênesis do capítulo 3. E hoje, nos nossos dias, todo ser humano, seja ele homem de Deus, mulher de Deus, seja uma pessoa santa, essa pessoa, se até o dia da vinda de Jesus, o Senhor o chamar, ele vai morrer. Porque a morte é o salário do pecado. Todo ser humano, ele se tornou mortal a partir do momento em que Adão pecou. Existem pessoas também que morrem hoje por causa do pecado. Por exemplo, o camarada foi morto quando estava roubando. Foi morto no pecado. É outra questão, tá bom? Mas o propósito de Deus para o ser humano é para que ele vivesse.
Com o pecado que Adão cometeu, o homem se afastou de Deus. O homem tornou-se inimigo de Deus. E o homem, a partir daquele momento, na tentação, ali em Gênesis no capítulo 3, eles foram induzidos à ideia de que eles seriam felizes longe de Deus. Isso hoje ainda é cantado nos nossos dias. O inimigo, ele lança uma semente dizendo para você que você pode ser feliz longe de Deus. Mas isto é um engano. E com o pecado entrando na humanidade, olha a consequência do pecado. Entrou também a incredulidade. Incredulidade é pecado. A incredulidade é não acreditar, é ser incrédulo. O homem, por causa do pecado, ele deixou de acreditar na existência de Deus, na existência de Jesus, no nascimento virginal de Cristo, que Jesus se tornou homem, Deus se tornou homem. Ele deixa de crer nas Escrituras Sagradas, acreditando que a Bíblia é um livro qualquer. O homem, na sua incredulidade, ele não acredita que existe vida após a morte, acredita que morreu aqui e acabou. Mas a palavra nos mostra totalmente ao contrário. A incredulidade, ela é prejudicial. Os incrédulos, eles negam a ressurreição de Jesus Cristo. Eles dizem que isso é um mito, é uma falácia, é algo que não existe, que não é verdadeiro. A incredulidade é tão prejudicial que em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, diz que os incrédulos, eles não estarão no reino dos céus. Eles serão lançados aonde? No lago que arde com fogo e enxofre. Confira aí, Apocalipse 21, versículo 8, diz assim, ó: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ou seja, os incrédulos estão na lista das pessoas que serão lançadas no inferno. E é muito triste que existem algumas pessoas que dizem serem cristãos, que servem a Deus, alguns que dizem-se serem teólogos, mas negam que Jesus ressuscitou. Eles não acreditam nisso. Acreditam que a ressurreição de Jesus é apenas um mito, ou que foi algo figurado, que não aconteceu fisicamente, não aconteceu verdadeiramente. Existem pessoas que negam, pessoas que se dizem de Deus, que dizem-se cristãos, negando a ressurreição de Jesus Cristo. Mas isso contradiz as Escrituras, porque a palavra de Deus mostra que várias pessoas na Bíblia ressuscitaram. Por exemplo, a filha de Jairo, em Marcos, no capítulo 5, no versículo 35, você pode conferir na sua Bíblia. Outra ressurreição feita por Jesus Cristo, a ressurreição do filho da viúva, tá bom? Você confira na sua Bíblia, Lucas capítulo 7, e versículo 11, tá bom? Outra ressurreição famosa na Bíblia, a ressurreição de Lázaro, Lucas capítulo 11, versículo 11. Todos nós conhecemos a história. E nós cremos na ressurreição de Jesus Cristo. É um fato inegável. Nós cremos por meio da fé. Acreditamos que o nosso Senhor está vivo e que Ele ressuscitou. Então isso é muito importante para nós. Precisamos crer nisso. Jamais podemos aceitar que uma pessoa que diz ser um cristão negue a ressurreição de Jesus Cristo. Isso é inaceitável, tá bom? Nós acreditamos que o nosso Senhor está vivo, Ele vive. Assim como diz o hino 545 da harpa cristã: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Nós cremos no amanhã, temos esperança, porque Jesus está vivo. Ele está vivo. Glória a Deus. Eu já parto aqui, meus irmãos, para o segundo ponto da lição, que tem por título Evidências da ressurreição de Jesus. Evidências da ressurreição de Jesus. Nós sabemos que a morte de Jesus é uma grande verdade. Você acredita nisso? Que Jesus morreu
para perdoar os seus pecados. Você crê nisso? Assim também como a ressurreição de Jesus Cristo é uma grande verdade. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós podemos dizer que somos bem-aventurados. Porque nós acreditamos naquilo que é verdadeiro. Acreditamos naquilo que é sério. Não é uma coisa que foi inventada pelas pessoas, não. Nós acreditamos em algo que foi real. Jesus morreu, ele foi crucificado, ele apanhou, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Confira, por favor, na sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 5 e versículo 6. Eu gostaria de ler esse texto com você. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, e versículos 5 e 6, diz assim, olha: Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Olha só, ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, aonde ele estava. Que maravilha! Jesus, as mulheres foram ali para vê-lo, ali no túmulo, no sepulcro, e chegou lá, elas se depararam com o sepulcro aberto, porque o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que as pessoas mataram ali como homem, ele não estava mais morto, a sepultura não o deteve, a morte não o deteve. Isso é uma maravilha, meus irmãos. Sabemos que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele está vivo. E eu fico muito alegre por isso, por servir esse Cristo que está vivo. A palavra nos mostra que Jesus, ele entregou-se como sacrifício a Deus. Ninguém pegou Jesus na marra, não, para poder matar ele, não. Ele entregou a si mesmo, voluntariamente, por um ato de amor, de misericórdia. Ele entregou-se a si mesmo. Ele entregou a sua vida por nós. Nós sabemos pela palavra que ele ressuscitou. E a minha pergunta é: você acredita nisso? Que Jesus, ele ressuscitou? Você crê nisso de todo o coração? Comente aqui embaixo. Deixe o seu comentário aqui para a gente. Você acredita que Jesus, ele ressuscitou? Eu creio de todo o meu coração. E sou muito feliz por este privilégio de poder servir a esse Deus que está vivo. Ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Deus, pelo seu poder, ressuscitou Jesus Cristo. Confira, por favor, Efésios capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Olha que maravilha, a palavra de Deus revelada ao apóstolo Paulo e aos nossos corações agora, ministrado aos nossos corações. Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20 diz assim, E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, do poder de Deus, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Deus, pelo seu poder, ressuscitou Jesus Cristo. A sepultura não pôde o deter. Pessoas diferentes testemunharam a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, testemunham a respeito da ressurreição de Jesus. É importante eu falar que os 3 primeiros evangelhos é chamado de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque são parecidos. Apesar de ter sido escrito por pessoas diferentes, Mateus, Marcos e Lucas, você vai encontrar praticamente a mesma história que você encontra em Mateus, você vai encontrar em Marcos e você encontra em Lucas, tá bom? Já o evangelho de João é um evangelho distinto dos outros, no sentido assim, de não ser tão parecido, com as mesmas histórias, tá bom? Para que você entenda. Mas todos eles testemunharam a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu acho importante eu falar aqui que as pessoas que testemunharam a respeito de Jesus,
Essas pessoas, maior parte deles morreram. E eles morreram apedrejados. Eles morreram martirizados. Eles morreram esfolados, arrancados pedaços, crucificados também. Agora eu pergunto a vocês, se essas pessoas estivessem inventando uma mentira, será que essas pessoas, eles teriam coragem de morrer para sustentar uma mentira? Eu acredito que não. Tantas pessoas que morreram, como a história diz, a palavra nos diz, eles morreram, entregaram a sua vida pregando a mensagem de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se fez carne, que morreu para perdoar os nossos pecados e que ao terceiro dia ele ressuscitou. Com essa mensagem, eles confrontaram o povo da sua época. Com essa mensagem, eles levaram esta mensagem às pessoas e por causa desta mensagem, eles foram crucificados, eles apanharam, eles sofreram. Sabe por quê? Porque eles estavam vivendo a verdade, pregando a verdade, ensinando a verdade. Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. A palavra nos mostra que Maria Madalena e Maria, elas viram onde Jesus tinha sido sepultado. Você pode conferir no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 59 ao 61, e em Marcos, capítulo 15, versículo 47. Elas viram onde Jesus foi sepultado. A palavra nos mostra que Pedro e João, também no domingo, assim como as mulheres viram onde Jesus foi sepultado, e no domingo pela manhã elas foram lá, e elas viram o túmulo aberto. Pedro e João também foram no túmulo no domingo pela manhã e chegaram lá e encontraram o túmulo aberto e vazio, porque Cristo não estava mais lá. Você pode conferir no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 3 ao 9. A palavra nos mostra que o sepulcro estava guardado por soldados romanos. Confira na sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 65 e 66. A Bíblia nos diz que o anjo ao terceiro dia chegou ali e removeu a porta do sepulcro. E os romanos, os soldados romanos testemunharam isso. Eles viram o anjo como a figura de um relâmpago. E eles ficaram como que meio mortos, ficaram temendo. E a palavra diz que os sacerdotes, eles foram até os sacerdotes, contaram o que tinha visto, e os sacerdotes pagaram muito dinheiro. Muito dinheiro para quê? Para que eles não contassem sobre esse fato, para que eles negassem, inventassem uma mentira, dizendo que se alguém perguntasse o que tinha acontecido, era para eles dizer que eles tinham dormido e que os discípulos vieram e pegaram o corpo de Jesus. Mas isso era uma mentira. Os soldados testemunharam isso. Então, não há dúvida sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há dúvida sobre isso. Ele morreu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu não canso de dizer isso, porque isso é uma bênção para as nossas vidas. O nosso Senhor está vivo. Muito em breve, nós estaremos no céu com Ele. Muito em breve o Senhor vai nos levar deste mundo e, como a palavra diz, estaremos para sempre com o Senhor. Isto é a esperança para aquele que entregou a sua vida para Jesus Cristo. E eis aqui a oportunidade. Se você que me ouve neste momento ainda não fez a sua decisão em Cristo Jesus, pois faça neste momento. Não perca o seu tempo, receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Receba Ele no seu coração e tenha essa esperança de um dia estar com Ele na eternidade. Louvado seja Deus. E eu já parto aqui, meus irmãos, para o terceiro ponto da lição. Tá bom? O terceiro ponto da nossa lição aqui, que tem por título a natureza da ressurreição de Jesus. A natureza da ressurreição de Jesus. A palavra nos mostra que o Verbo se fez carne. Jesus de verdade, literalmente,
Sendo Deus, ele se fez homem. Literalmente, Jesus sendo Deus, ele se fez carne. Como homem, assim como eu sou um homem de carne e osso, como você é um homem, como você é um ser humano de carne e osso, Jesus se tornou também. Como homem, Jesus nasceu, cresceu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Se nós cremos que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu e ressuscitou, nós não somos como as pessoas, como os incrédulos, como alguns filósofos, como alguns teólogos, que eles parecem que não têm esperança. Leia comigo, por favor, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, que diz assim, olha, confira comigo, abra sua Bíblia neste momento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, diz assim, olha, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Quem é os que já dormem? Os que já morreram. Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Por quê? Tem gente que não tem esperança. Assim como lá na época que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, existiam pessoas que acreditavam que se a pessoa morresse, acabou para ele a salvação, por mais que ele fosse salvo, morreu em Cristo Jesus, não, mas ele ali já terminou para ele. Jesus vai vir buscar só os vivos. Não, eles não tinham essa esperança. Existem pessoas assim hoje que não têm esperança. Pessoas que não acreditam na ressurreição. Pessoas que não acreditam que há ressurreição após a morte. Aí Paulo diz, e não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos, você crê, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, ou seja, que em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Essa é a palavra. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Olha aqui, ó, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Há uma esperança para aqueles que morreram em Cristo Jesus. Tem esse detalhe, morreram em Cristo Jesus, servindo ao Senhor, fielmente ao Senhor. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, e que aquelas pessoas que partiram em Cristo Jesus também um dia ressuscitarão. Nós, se um dia, se até enquanto nós estivermos aqui neste mundo, se Jesus vir daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, a gente não sabe o dia da nossa partida. Suponhamos que a gente parta antes de Jesus arrebatar a igreja, a gente parta por meio da morte. Mas nós temos a esperança que seremos ressuscitados. Todo aquele que serve a Deus, ele será ressuscitado. Bendito seja o Senhor Jesus. Jesus, ele apareceu após ser ressuscitado, ele apareceu aos discípulos. Um texto conhecido é aquele onde ele aparece para Tomé, no meio dos discípulos. Tomé diz que só acreditaria se visse os cravos na sua mão. De repente, Jesus aparece no meio deles. E Jesus ali no meio deles, Tomé olha e acredita. E Jesus diz, Tomé, porque você viu, você creu. Bem-aventurados são os que não viram, mas creem. Louvado seja Deus. Então, Jesus foi visto por pessoas após a sua ressurreição. Pessoas testemunharam a respeito da ressurreição de Jesus. O apóstolo Pedro, na sua pregação em Atos, no capítulo 3, versículo 14 e versículo 15, Atos, capítulo 3, versículo 14 e 15, o apóstolo Pedro, ele prega sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele prega sobre isso. E até hoje, essa mensagem ainda está sendo pregada. Até hoje, nós temos a missão de pregar a morte e ressurreição de Jesus. Esta é a mensagem
que é passada a todo discípulo de Jesus Cristo. Nós que servimos a Deus, temos a missão de anunciar a morte e ressurreição do Senhor. Um dia eu vi um pregador dizendo, ele pregando assim, olha, a morte de Jesus não foi tão importante, mas a ressurreição de Jesus foi importante. Isso, algumas pessoas podem até achar bonito, mas isso é um engano do pregador. Porque a morte de Jesus foi importante e muito importante. Assim como a ressurreição de Jesus foi importante e muito importante. Eu faço uma indagação, um pequeno exemplo. O que é mais importante para um pássaro voar? A asa esquerda ou a direita? Ou seja, são as duas asas que são importantes para um pássaro voar. O pássaro não voa com uma asa só. Então, nós entendemos que tanto a morte, o pregador se enganou que pregou sobre isso, que a morte de Jesus não foi tão importante. Porque a própria palavra nos mostra que a morte de Jesus foi de suma importância. Em Romanos, no capítulo 4, versículo 25, diz assim, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ou seja, Jesus morreu por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, por causa do meu erro, das minhas falhas, do seu pecado, do meu pecado. A morte de Jesus é de suma importância. Isso é inquestionável. É inquestionável. A morte de Jesus é um dos acontecimentos, não é um dos acontecimentos, é o acontecimento mais importante da história, assim como a ressurreição de Jesus. O texto diz, o qual foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui em Romanos 4, 25? Que a morte de Cristo foi importante para perdoar os nossos pecados. Por causa dos nossos pecados ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia para que nós fôssemos justificados, ou seja, considerado justo diante de Deus. E isso, meus irmãos, é inquestionável. Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você fôssemos justificados diante de Deus. A justificação é doutrina bíblica. Nós cremos na doutrina da justificação. Deus olha para aquele homem pecador, para aquela mulher pecadora, que não tem nada para oferecer para ele. Nada, não há nada que temos a oferecer para Deus. Deus olha para mim, olha para você. E porque nós estamos em Cristo Jesus, nós reconhecemos o senhorio de Cristo. Entregamos a nossa vida para Jesus. Deus, ele olha para mim e ele vê Cristo em mim. Então, por causa de Cristo, não por causa de mim, por causa de Cristo, eu sou considerado justo, por mais pecador que eu seja, porque eu estou em Cristo Jesus, eu sou considerado justo. E isto é uma bênção. Então, esta é a palavra, meus irmãos, dessa aula de hoje. Eu estou sentindo, irmãos, a presença de Deus aqui. De verdade, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus é maravilhoso, é inquestionável. Servir a Deus é um privilégio. É uma bênção servir ao Senhor. E esta é a palavra que nós temos para hoje. Jesus morreu. Mas ele não está morto, não. Ele foi morto. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E nós servimos esse Cristo, temos este privilégio de servir esse Cristo que está vivo. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Que Deus abençoe você que ficou até aqui conosco. Peço mais uma vez que inscreva aqui no nosso canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus e até a próxima aula.